Queridos e amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Que o Senhor nessa noite possa nos ajudar mais uma vez, com a sua graça e a sua bondade para com cada um de nós, irmãos. Vamos abaixar as nossas cabeças nessa hora, vamos curvar o nosso coração e orar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa hora, Senhor, tão carentes de Ti, tão conscientes de que sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor, nós nos reunimos na base da unidade do Teu nome e na autoridade da Tua palavra, que nos diz que aonde houverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Por isso, Senhor, vem nessa hora ao nosso encontro, Senhor. Restaura as forças de cada um dos meus irmãos. Ó, Senhor, especialmente aqueles que tiveram um dia atarefado, corrido. Senhor, que cada um deles possam receber o toque do Senhor nessa hora. Ó, Senhor, abre os nossos olhos, as nossas mentes, o nosso coração. Vem que o Teu Espírito passeie entre nós, Senhor. Faz aquilo que Te aprouve a esta comunidade nessa noite, Senhor. No nome bendito do Teu Filho Jesus nós oramos, Senhor. Amém, Senhor. Amados, como nós temos sido ajudados pelo Senhor nesses dias. Como o Senhor maravilhosamente tem falado a essa assembleia. Como o Senhor tem se dispensado a nós, irmãos, num tempo de crise, de tanta dificuldade. Estava compartilhando com um irmão aqui agora que há pouco eu recebi uma notícia de que um missionário no norte do Iraque foi degolado com a faca de serra. E nós precisamos ver, irmãos, que tudo isso tem subido às narinas do nosso Deus. E o Senhor ainda não veio e ainda não julgou essa terra, porque Ele espera que os filhos maduros de Deus se manifestem nesse tempo. Nós precisamos caminhar, irmãos, muito, mas muito atentos a tudo. O Senhor vem nos falando de fundamentos, há alguns dias ou meses, Ele vem nos falando da sua volta, vem nos falando do trabalho dEle, tipificado naquelas pedras preciosas, que apontam para o fundamento ou para os fundamentos da Nova Jerusalém. Irmãos, e quando nós pegamos essas frases ou essas palavras e colocamos elas aos pés do Senhor, nós somos imediatamente levados para dentro do Kairós de Deus. Você se lembra quando Daniel estava na Babilônia? Diz a Escritura que ele foi conferir os livros e ele chegou à conclusão que estava perto de terminar o cativeiro do povo de Deus na Babilônia. E ele se colocou a interceder. O ministério da intercessão, ele está apoiado pela palavra. E a intercessão e a palavra juntas são o Kairós de Deus. Quando nós tocamos esses assuntos, irmãos, nós somos levados para dentro deste ambiente, para dentro do Kairós do Senhor. E vemos claramente, irmãos, claramente, não há dúvidas, se algum cristão ainda pensa que nós ainda vamos ficar muito tempo aqui, ele não tem compreendido a palavra de Deus, ele não tem intercedido segundo Deus, e ele não tem compreendido o Kairós de Deus, o tempo presente de Deus. Então, irmãos, nós precisamos olhar essas coisas com o nosso coração diante do Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude, porque nós estamos enfrentando, irmãos, como foi bem dito, a última hora, ou os últimos minutos da última hora. Irmãos, nós precisamos ir aos pés do Senhor, para que o Senhor venha nos fortalecer de fato, para que o Senhor venha nos ganhar de fato.
para que quando ele se manifestar, nós não nos afastemos dele envergonhados. Irmãos, não estamos em um tempo de riso. Não estamos em um tempo de diversão. Estamos num tempo de transição. Estamos num tempo de mudança. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Queridos, meu encargo aqui com os irmãos é partilharmos um pouco sobre a comunidade da fé. A igreja como uma comunidade da fé. Irmãos, quando nós falamos de igreja nesses dias, sobe tanta coisa no nosso coração. E talvez não sobe aquilo que é a palavra de Deus. Aquilo que é a verdadeira palavra de Deus acerca da sua igreja. Vamos começar abrindo aqui em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. É uma leitura um pouco extensa. Vou fazê-la de maneira bem breve, rápida, e depois voltamos aqui analisando alguns detalhes. Vamos ler a partir do versículo 22. Lucas 8, a partir do verso 22, diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele em um barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e de admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, não habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Irmãos, nós precisamos ver esse trecho do Evangelho de Lucas com dois pontos de partida. O primeiro deles, quando Jesus entra neste barco com seus discípulos. E quando Jesus diz: Vamos, nós vamos partir. Jesus sabia muito bem o que ele ia encontrar pela frente e do outro lado da margem do lago. Quando Jesus disse para eles: Partamos, Jesus sabia que aquela embarcação seria tomada de uma tempestade acima do normal. E que também, do outro lado da margem daquele lago, havia ali, segundo Mateus, eram dois homens possessos de espíritos malignos.
Interessante que quando nós lemos a primeira sessão, o Senhor Jesus dorme dentro daquele barco. Muito provavelmente por causa do seu cansaço, humanamente falando. Diz o texto que aquela embarcação foi tomada por uma tempestade anormal. Uma tempestade que, ao que parece, não tinha explicações físicas para ela. Porque os discípulos que estavam naquela embarcação eram homens hábeis no mar. Homens que sabiam como enfrentar uma tempestade. Homens que eram capazes de passar por esse tipo de adversidade. Eles eram pescadores. Eles sabiam o que estavam fazendo. Mas aquela não era uma tempestade comum. Era uma tempestade incomum. De tão incomum ela era, que eles se sentiram impelidos a ir ao Senhor. E disseram: mestre, mestre, estamos perecendo. Estamos morrendo. O Senhor Jesus vira para eles e diz assim: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Irmãos, quando nós falamos desse quesito, onde está a vossa fé, e da fé, nós precisamos entender que a fé, por si só, a fé na fé, a fé por ela mesma, a fé por algo que nós cremos, porque alguém nos disse, não será suficiente no tempo de crise. Abra comigo, por favor, Tiago, capítulo 2. Abra comigo Tiago, capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 18. Vamos ler do 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas se alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras, mostre-me tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo o homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, pelas obras que a fé se consumou. Quando é que a fé de Abraão foi consumada? Quando Deus da glória apareceu a Abraão? Não. Foi quando Abraão ofereceu o seu filho Isaque no monte. Irmãos, nós às vezes temos um conceito de fé, mas uma fé que não tem nada no altar não é fé. E nós temos dois extremos de fé, ou de falsa fé. A fé intelectual, que simplesmente se apoia na letra, no conhecimento da teoria, simplesmente se apoia naquilo que nós podemos aprender, segundo as escolas teológicas. E nós temos a fé emocional, a fé do sentir. Se você sente, então você crê. Se você não sente, você não crê. Tiago diz que a fé de Abraão se consumou quando ele ofereceu Isaque naquele altar. Irmão, a fé dos filhos de Deus, ela se consuma à medida que o trabalho da cruz opera em nós. Se nós não temos experiência no que concerne ao trabalho da cruz, no nosso caráter, nós não temos consumação de fé. Nós temos ideia de fé, temos até conceitos de fé, até explicamos a fé, decoramos os textos relacionados, mas não temos experiência de fé. O que aqueles discípulos não tinham era uma experiência de fé,
onde está a vossa fé. Porque o que vai acontecer do outro lado da margem do rio, na terra dos Gerazenos, é justamente isso. Diz o texto que esses homens se aproximam de Jesus. Essa é uma terra gentílica. A prova disso é que eles criavam porcos. Ali havia uma manada de porcos sendo criada. Mas o que impressiona naquele texto é que aqueles homens, possessos de demônio, diz o texto que eles não tinham vestes, que eles não tinham casas, eles não habitavam em famílias, mas eles viviam nos sepulcros. Eles viviam como mortos-vivos. Eles estavam aprisionados por uma escravidão maligna. Eles estavam presos com cadeias que ninguém poderia quebrar, senão o próprio Senhor. E sabe o que é mais assombroso? É que os demônios, quando veem o Senhor, chamam ele de Filho de Deus. Você já parou para pensar sobre isso, irmãos? Quem foi que revelou isso para eles? Eles estão nas trevas, eles não têm revelação, eles estão na escuridão, mas eles chamaram Jesus de Filho de Deus. Irmãos, isso é assombroso, porque Tiago diz que nós tivéssemos fé, ele diz assim: fazeis bem, porque até os demônios creem e tremem. A consumação da fé é uma vida em obediência. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e sobe com ele no monte. A consumação da fé se dá quando nós estamos andando em obediência a Deus. Veja a situação desses homens, irmãos. Diz o texto que eles estavam possuídos de demônios, sem roupas e sem famílias. Irmãos, essa era uma figura clara da nossa situação fora de Cristo Jesus. Abra o texto tão conhecido dos irmãos, Efésios, capítulo 2. Olha o que diz aí esse texto. Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, que a luz do evangelho de Cristo não tem resplandecido aos incrédulos, porque eles estão debaixo de uma cegueira espiritual. Irmãos, quando nós olhamos para esses textos, especialmente nos evangelhos, e vamos também ler lá em Atos, nós vamos ver que a primeira coisa que compele para uma comunidade não viver uma vida de fé, ou uma comunidade não ser uma comunidade de fé, é o próprio inferno. É o próprio inimigo. E nós às vezes achamos, irmãos, que o nosso inimigo se esqueceu de nós. Lembra quando Paulo, escrevendo ao Timóteo, no capítulo 4, diz assim: o Espírito diz expressamente, urgentemente, que nos últimos dias alguns deixarão a fé por darem ouvidos a ensinos de demônios. Irmãos, sabe o que pode roubar a nossa fé? Lembra da parábola do semeador? É que no momento que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, não só nas reuniões, querido, muito pelo contrário, no momento que nós colocamos os nossos olhos, debruçamos o nosso coração sobre a palavra, vem o maligno e rouba a palavra de Deus de nós. Eu estava ouvindo um testemunho de um pregador, e ele foi convidado a falar para um grupo de teólogos. E pelo que eu vi, ele era uma pessoa até rude nos seus conhecimentos teológicos. Quando ele levantou e ele pegou o microfone, sabe o que ele disse para aqueles teólogos? Ele falou assim para eles:
devolvam a Bíblia para nós. Tirem as suas mãos da palavra de Deus. Nós não fizemos perguntas para vocês. Enquanto vocês estão nos seus palácios de marfim, formulando teses e mais teses, nós estamos lidando com gente que tem dado tiro na cabeça, com famílias desintegradas, com casamentos dissolvidos. Soltem a palavra de Deus. Nós não precisamos de vocês. Nenhum outro teólogo se ousou a levantar ali e tirar a palavra daquele homem. Sabe por quê, irmãos? Porque a comunidade da fé é uma comunidade da palavra. É uma comunidade que tem a palavra. É uma comunidade na qual Cristo se revela e ela é cheia de Cristo e cheia da palavra. Mas quem tira a palavra da comunidade? Porque se roubar a palavra, irmãos, não sobra nada. Fica o ativismo, ficam os programas, ficam os conceitos, ficam as meias verdades. Mas nós não vamos ter com que fincar as nossas bases. E nós, consequentemente, não viveremos uma vida de fé, uma vida de comunidade de fé. Irmãos, a igreja tem experimentado dias difíceis porque ela não tem entendido a sua base comunitária de cuidado, de amor e de fé. E isso não é obra do acaso, irmãos. Isso não é obra apenas do acaso. Existe uma oposição do inimigo contra toda obra de Deus, contra toda obra de Deus na sua e na minha vida. É isso que nós lemos quando nós entramos pelos evangelhos e passamos pela história da igreja. Nós vamos ver que a igreja, ao invés de ser uma comunidade dinâmica, uma comunidade de fé, ela se tornou uma comunidade estática, incrédula. A igreja se tornou uma comunidade formada ou conformada a certas práticas, modelos. Faça isso e não faça aquilo. Sabe por quê? Porque a comunidade tem sido roubada da palavra por espíritos malignos, irmãos. Nós precisamos, nesse tempo, irmãos, voltarmos para a simplicidade de Cristo Jesus. Você se lembra quando Paulo diz isto? Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vós possais estar se afastando da simplicidade devida a Cristo. Irmãos, nós precisamos voltar e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, o que o Senhor tem para nos falar, o que o Senhor tem para falar comigo e com você. A comunidade de fé é uma comunidade que ouve o seu Senhor, que ouve o seu pastor, é uma comunidade que depende do seu Senhor. As ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. A nossa carência, irmãos, é que Cristo se revele mais para nós. É que nós possamos nos voltar mais para o Senhor e que o Senhor abra a sua palavra para nós, pelo Espírito Santo, e nós possamos ver mais da pessoa e da obra do nosso Senhor, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, para que nós tenhamos menos formulações teológicas no nosso cérebro e tenhamos o nosso coração focado apenas na pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, não se engane, Satanás usará até mesmo, e o maior aliado dele nessa batalha é a nossa carne. E às vezes, irmãos, nós achamos que o lado bom da carne é para o Senhor aproveitável, e não é. O Senhor colocou a carne num só vaso, e ali ele uniu o bom e o ruim da carne, e o tornou desprezível. Você vê isso, irmãos? Os demônios tiveram uma declaração: que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Impressionante isso, irmãos. Porque a única explicação que se tem é porque quando Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, penso eu, que o reino deste mundo, que estava entregue a Satanás, encontrou um homem nessa terra que as trevas não puderam tocar. E eles tinham que dar um testemunho, porque eles sabiam que o único aonde as trevas não poderiam tocar era no Filho de Deus. Lembra quando o Senhor Jesus faz aquela oração do Pai Nosso? Irmãos, você tem lido aquele sermão da montanha?
Você tem procurado entender o que o nosso Senhor Jesus ministra a mim e a você ali? Você tem compreendido o que o Senhor diz ali? Quando o Senhor vai orar, Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus. De quem é o Pai? Nosso. Irmãos, quando nós vamos diante do Senhor, nós precisamos saber disso. Ele é o nosso Pai, não é o meu Pai, é o nosso Pai. É o Pai da comunidade do Senhor, é o Pai da comunidade de fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santifica o teu nome. A obra do Filho é santificar e glorificar o nome do Pai. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Venha o teu reino. Irmãos, a igreja deve ser a expressão da vida do reino de Deus. Você tem entendido o que é o reino de Deus? Você tem compreendido como nós devemos viver no reino de Deus? Você percebe que no reino de Deus é um reino de pessoas livres em Cristo Jesus, onde Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos? Essa é a expressão do reino de Deus. Venha a nós o teu reino. E aí ele diz assim: o pão nosso. De quem é o pão, irmãos? É nosso. Embora alguns comam o pão sozinho, não vão dividir, mas o Senhor diz que o pão é nosso, irmãos. Sabe o que ele está dizendo aqui, quando o Espírito Santo cita a situação desses endemoniados aqui? Diz que eles não habitavam em casas. E nós habitamos em casas, muitas casas. Deixamos a casa dos nossos pais e entramos nas casas dos nossos irmãos. E temos pão em fartura, porque o Pai nosso tem nos dado. O nosso Pai. Irmãos, essa é uma vida que nós precisamos procurar viver. Uma vida segundo o padrão do reino de Deus. Mas a fé cristã, irmãos, é uma fé de paz. É uma fé de paz. E nós temos vivido uma crise de paternidade na igreja tão triste, queridos irmãos. Tão triste. Lembra quando a Escritura diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus precisa de paz para comunicar aos seus filhos quem é Deus. O mundo vendeu para nós uma ideia de que a fé é um assunto feminino, e nós acabamos comprando essa mentira. E as irmãs têm um papel importantíssimo na obra de Deus. Mas irmãos, varões especialmente. Lembra quando Adão foi chamado à presença de Deus para acertar contas com o Senhor, porque Eva tinha comido do fruto proibido? Por que Deus chamou Adão primeiro e não Eva? Porque Adão respondia pela sua casa. Irmãos, as nossas esposas não vão responder por nossas casas, por mais que elas queiram, por mais que elas tenham se esforçado para isso. O Senhor vai requerer de nós paz. Nós precisamos, irmãos, todos os avivamentos na história da igreja, sabe como eles se deram? Quando homens se voltaram para Deus em oração. Um deles, Evan Roberts, no país de Gales, ele orou 13 anos. 13 anos. As testemunhas dizem que quando o avivamento veio sobre aquela região, dizem que uma atmosfera de santidade tomou aquelas regiões. Os homens saíam pelas tavernas para tomarem as suas bebidas e possuírem as mulheres prostitutas. Sabe o que acontecia? Eles ficavam travados. Eles não conseguiam levar as suas bebidas à boca. E eles entendiam que uma atmosfera de outro mundo tinha entrado naquele lugar, onde parece que o pecado não mais poderia penetrar. É disso que nós precisamos, irmãos.
Você se lembra quando o escritor aos Hebreus vai falar daquele pecado voluntário, ele diz assim, que aqueles provaram os poderes da era vindoura. Irmãos, existe uma esfera do reino que nós precisamos viver agora. Irmãos, nós não precisamos passar fome, nós não precisamos mendigar nada, nós não precisamos mendigar alegria, nós não precisamos mendigar saúde, nós não precisamos mendigar absolutamente nada. Nós vivemos na esfera do reino do Senhor, do reino de Deus. Se não estamos vivendo, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude e que nos leve a viver uma esfera de intimidade com o Senhor. Mas sabe como que isso vai começar? A partir do que o Senhor ganhe homens para Ele. Homens que sejam capazes de olhar as suas esposas e os seus filhos e dizer com aquela voz profética, né? Assim diz o Senhor. É como se tivesse uma grande bagunça. Então um fala, o outro fala, mas então aquele homem, aquele sacerdote levanta e diz assim, assim diz o Senhor. Irmãos, nós precisamos dessa experiência. Nós temos colocado um peso muito grande sobre o ombro das nossas irmãs. Em oração, em leitura da palavra. Às vezes achamos que quando os nossos filhos, por exemplo, têm algumas dúvidas com relação à palavra, né? Você já viu como é natural, irmãos? Eles vão lá para as mães, não é assim? Ah, irmãos, e às vezes nós, pais, homens, ficamos ali esperando para ver no que dá, né? Se tem alguma coisa que vai ser falada ali que está fora da palavra, então nós nos levantamos. Nós deveríamos entrar primeiro, e assim, se o assunto é entre essa casa e Deus, respondo eu. Para que o Senhor tenha centralidade, irmãos. Para que a ordem do Senhor seja mantida. Agora, irmãos, para que nós possamos avançar um pouquinho, vamos abrir aqui em Atos, capítulo 3. Essa é uma sequência que todos vocês conhecem, sabem que esse milagre realizado pelos apóstolos na porta formosa, onde esse coxo foi curado, diz o texto, capítulo 3, você sabe que ele foi curado e que Pedro deu testemunho acerca da cura dele. Versículo 17 diz assim, eu não vou ler todo, depois os irmãos fiquem à vontade. E agora, irmãos, versículo 17, Atos 3, 17. Eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Eles mataram o Senhor. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Segundo o original, essa frase é assim, tempos de nova força espiritual. Perceba isso. E que envie ele o Cristo. Veja que essa palavra Cristo aqui no Novo Testamento, irmãos, ela é sempre corporativa. Que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. No capítulo 4, diz que eles ainda falavam, olha o versículo 1, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Versículo 2, ressentidos, magoados, enciumados, entristecidos, por ensinarem eles o povo e ensinarem e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Por que os saduceus se entristeceram? Por que os sacerdotes se ressentiram? Por que o capitão do templo se ressentiu? Porque eles estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. A mensagem do Evangelho provocava ressentimento naquela classe religiosa. A livre mensagem do Evangelho, da ressurreição dentre os mortos, da salvação em Cristo Jesus, provocava naquela comunidade religiosa da época ressentimentos, mágoas, tristeza.
Mas isso, irmãos, não foi suficiente para que aquela comunidade desistisse. Porque se você ler esse capítulo, vai dizer que eles foram tentados levá-los à prisão. Mas havia um sinal evidente, todos viram que aquele homem tinha sido curado. E agora, como nós vamos prender eles? Há um sinal evidente de cura, de um milagre, algo aconteceu, porque eles estavam anunciando a Jesus, anunciando a fé em Cristo, anunciando a ressurreição dentre os mortos, o arrependimento dos pecados. Vidas estavam sendo agregadas à comunidade, a igreja estava crescendo pela palavra, pelo testemunho do Espírito, e bases fundamentalistas, religiosas, estavam tremendo, porque estavam com medo de perderem o controle sobre as pessoas. Irmãos, vê se esse não é um quadro do dia em que nós vivemos. As pessoas hoje não ouvem mais o Evangelho, o arrependimento dos pecados, a salvação em Cristo Jesus. A comunidade da fé tem padecido, irmãos, porque tem faltado vida e vida no Espírito. Mas o Senhor diz assim: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Não é para que nós venhamos ser mendigos de nada. O Senhor nos deu tudo, irmãos, inclusive a sua vida. Como Ele nos negará alguma coisa? Mas, irmãos, nós precisamos captar o Espírito. A comunidade que receberam essa palavra, aqueles irmãos que quase ficaram detidos, diz o texto que a igreja se dispôs a orar. Porque a palavra estava correndo um sério risco de ficar aprisionada. Irmãos, se fosse no nosso caso, eu creio que nós oraríamos assim: Senhor, livra-nos, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Mas quando você abre a oração que foi feita por aquele povo, você vai ficar impressionado. Impressionado. Olha o versículo 24. Diz assim: ouvindo isto, os irmãos ouvindo o testemunho de Pedro e João, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Toda a oração deve começar por aí, irmãos. Há um soberano Senhor que fez todas as coisas e governa todas as coisas. Irmãos, isso deve tirar todo o medo e toda a ansiedade do nosso coração. Querido, você crê de fato quando você lê a Escritura e diz que os cabelos da sua cabeça estão todos contabilizados? Que nenhum fio da sua cabeça passou e o Senhor não viu? Tu, soberano Senhor. Irmãos, nada escapa ao controle das mãos do nosso Senhor. Nada. Nada. Nós precisamos olhar para isso. Tu, soberano Senhor. Versículo 25. Que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja isso. Testemunho acerca do Senhor Jesus. Versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Irmãos, não tem ninguém pedindo livramento de nada aqui. Aquela comunidade é uma comunidade que queria ver a palavra avançando, o reino de Deus implantado. Dá ousadia aos teus servos, para que a tua palavra seja anunciada. Irmãos, a igreja hoje é uma igreja com medo, acuada.
Nós temos medo do que os outros vão dizer, do que os homens vão pensar. Estava lendo uma história, o irmão Otmani conta, diz que um companheiro, um irmão em Cristo, ele tinha uma chácara, e ele fez um sistema de irrigação na sua chácara. E ali havia alguns vizinhos que também tinham chácaras na sua vizinhança. E diz que depois que ele montou aquele sistema de irrigação, eles foram lá, cortaram os canos e fizeram com que aquela água fosse para as suas propriedades. O irmão foi lá, consertou a encanação, deixou tudo funcionando de novo. De novo os vizinhos foram lá, cortaram os canos e desviaram o curso da água para as suas terras. Isso se sucedeu por 3 vezes. Na terceira vez, esse irmão procurou os presbíteros da igreja. Disseram: olha, aconteceu isso, já é a terceira vez. O que eu devo fazer? Os presbíteros disseram para ele assim: vai lá, faça um sistema de irrigação em cada uma das propriedades dos seus vizinhos e só depois arrume a sua irrigação. Assim ele fez. Foi lá, fez um sistema de irrigação para cada um dos seus vizinhos e por último consertou o dele. Um dia ele foi fazer um chá, como no Oriente é costume, e os vizinhos foram convidados. E eles disseram assim: você sabe que fomos nós, né, que estávamos cortando os seus regos d'água e desviando o curso da sua água para as nossas plantações. Ele falou: sim, eu sei. E o que foi que te levou a construir esse sistema de irrigação nas nossas terras? Ele falou assim: foi Jesus, o meu Senhor. Quando ele disse isso, eles falaram para ele assim: você poderia nos falar um pouco mais acerca desse Jesus? Porque nós não cremos que alguém possa fazer isso em favor daqueles que o roubaram. Irmãos, por que nós temos tanto medo? Porque às vezes nós deixamos de ser uma comunidade de fé. Porque às vezes nós estamos tão minimizados, irmãos, pelas coisas que o inimigo faz, por dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas quais forem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos medo. Porque nós temos nos afastado da simplicidade do Senhor. Porque nós temos deixado de desfrutar as bênçãos do Senhor sobre a família dos santos, sobre a família dos redimidos. Lembra Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 10, se não me engano, ele diz assim: se você faz o bem, faça em primeiro lugar aos membros da família da fé. Irmãos, nós precisamos nesse tempo de desfrutar de uma medida maior do Espírito, de uma medida maior do Senhor. Irmãos, mas isso não será realidade se nós não nos despertarmos. Irmãos, nós não temos que orar e pedir ao Senhor livramento de nada, porque os nossos dias estão contados, os nossos dias estão escritos. Nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar ousadia e intrepidez para anunciar a sua palavra, sem temer nada. Um certo irmão diz assim também: o Senhor livra a igreja de tudo, Ele guarda ela de tudo. E se a igreja morrer, se alguns morrerem, é porque, como tem acontecido, é porque o Senhor não deseja guardá-los. O Senhor precisa, o Senhor quer os seus mártires. E é assim mesmo, irmãos. Irmãos, nenhum dia da nossa vida está além e nem aquém. Os nossos dias estão contabilizados na presença do nosso Deus. Mas, irmãos, nós precisamos ser essas ferramentas, esses veículos, pelos quais a palavra de Deus seja manifesta e implantada nessa terra. Irmãos, o Senhor não virá. Não vai adiantar nós ficarmos entristecidos. Não vai adiantar nós chorarmos apenas. Não vai adiantar nós apenas lamentarmos. Não vai adiantar nós apenas ficarmos vendo notícia após notícia, guerra após guerra, dificuldade após dificuldade, se nós não nos levantarmos e não proclamarmos este evangelho em testemunho às nações. E aí então virá o fim. Mas, irmãos, nós temos vivido um tempo tão difícil, porque nós não temos conseguido viver mais em comunidade, nós não temos mais conseguido viver em corpo, em união, em comunhão.
A comunhão do Pai, do Filho no Espírito. Lembra quando o Senhor está falando disso ali no capítulo 13 de João para frente? Ele fala para que o mundo creia. Para que o mundo creia. E o que ele diz é que o Filho e o Pai são um. Quando você vê o Filho, você vê o Pai. Porque o Filho fala das coisas do Pai. E o prazer do Pai é revelar o seu Filho. O prazer do Pai é que seu Filho seja visto. O prazer do Pai é ter muitos filhos. Uma casa cheia de filhos, conformados à imagem do seu Filho. Então, irmãos, como que isso será possível se nós não experimentarmos uma porção do trabalho da cruz, da fé em obediência, não da fé na fé, não da fé no bom, mas a fé em obediência, naquilo que o Senhor tem requerido de nós. Irmãos, vamos concluir. Eu queria ler um trecho da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Você conhece essa epístola? Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Você já leu essa epístola, irmãos? Essa epístola ela é muito interessante, porque essa igreja estava passando por uma perseguição muito séria. Perseguição muito séria. Provavelmente lá havia uma coleção de mártires. Uma igreja sofrendo perseguição. Tempos de crise, de dificuldade. Muitas, sérias dificuldades. Mas olha o que Paulo diz no capítulo 2 e o versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmão, se você já teve a oportunidade de ler alguns comentaristas, você vai ver que alguns já formularam doutrinas em cima dessas duas epístolas, primeira e a segunda epístolas, principalmente no que concerne a escatologia. Porque uma das preocupações dos irmãos de Tessalônica era sobre o destino daqueles que estavam morrendo. Você vai ver isso aqui nessas cartas. Eles estavam em muitas dúvidas, em muitas dificuldades. Havia irmãos morrendo, a igreja estava em perseguição. Eles estavam experimentando um tempo de muita prova, de muita perseguição. Aquilo que nós fazemos hoje doutrina, aquilo que nós fazemos hoje escolas de teologia ou de interpretação, era para aqueles irmãos alento. Sabe por quê? Porque eles tinham acolhido aquela palavra como palavra de Deus. Como palavra de Deus. Lembra quando o escritor aos Hebreus diz assim: é necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas jamais nos distanciemos. Essas duas epístolas para a igreja de Tessalônica, irmãos, não foi um compêndio de teologia, não, para que eles pudessem dizer se era isso, se era aquilo, se eles iam ser resgatados para o Senhor antes da tribulação, durante ou depois, mas eles acolheram como palavra de Deus, simples, como palavra de Deus, não dissecando, não duvidando, não argumentando, não colocando os seus pontos. Diz Paulo que eles receberam em verdade essa palavra. Irmãos, às vezes nós recebemos a palavra de Deus, mas com que espírito que nós a recebemos? Com que espírito que nós a recebemos? Às vezes a recebemos com espírito crítico, duvidoso, ou pensando na nossa teologia natural, formal, na nossa cabeça. Isso não corresponde àquilo, isso também não corresponde àquilo.
E o interessante, irmãos, é que o que o Senhor deseja é que a palavra de Deus seja implantada, seja pregada, seja levada para frente. Quando você lê o texto lá do Evangelho de Lucas, diz o Senhor logo na frente que Ele chama os seus discípulos, dá a eles autoridade sobre espíritos imundos, para que eles pudessem expelir aqueles espíritos, curar os doentes, pregar o Evangelho, levar a obra do Senhor à frente, não apenas, irmãos, formularem doutrina, pensamento disso ou pensamento daquilo, mas que eles pudessem viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, como ela é, em realidade. Quando você estuda o discurso de Estevão, de Atos capítulo 7, e Paulo estava ali ouvindo aquela palavra, irmãos, ouça aquele discurso, leia ele, veja se é possível você fazer alguma coisa além do mais do que abraçar aquilo, como Paulo fez. Pelo que Rei Agripa chegou a dizer ele, eu não fui desobediente à visão celestial. Irmãos, mas para nós obedecermos a Deus, nós precisamos, a primeira coisa que nós fazemos, é tentar discernir o falar de Deus segundo a nossa compreensão teológica, segundo o que nós cremos. E se então nós entendemos que é a palavra de Deus, aí nós dizemos amém. É isso mesmo. Irmãos, e quando nós vemos a igreja com tanta pobreza espiritual, nós não sabemos o que está acontecendo. Não conseguimos discernir. Que a palavra do Senhor possa avançar. Que nós possamos nos oferecer. Irmãos, quantos de nós temos ambições carnais com relação a essas coisas? Quanta dificuldade, irmãos. Quanto entrave para a obra e para a palavra de Deus nesse tempo. Porque os filhos de Deus têm sido endurecidos pelo engano do pecado. Endurecidos pela fé na fé. Endurecidos pelo ceticismo, pelo criticismo, pela divisão. Irmãos, todo o trabalho do diabo é contra a comunhão. Porque se ele fere a comunhão, ele fere o corpo de Cristo. Você se lembra, irmãos, muito bem. Paulo chega a dizer isso em 1 Coríntios capítulo 11. Por não discernir o corpo em Corinto, alguns estavam enfermos, doentes, e outros já haviam morrido. E João vai falar desse pecado para a morte, o pecado contra a comunhão. Irmãos, nós somos um corpo só. Nós somos uma comunidade só. Nós somos um só pão. Nós somos um só povo. Nós temos um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, um mesmo Espírito. Paulo nos diz que nós temos que preservar a unidade da fé no vínculo da paz, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para que nós venhamos viver uma vida de igreja adequada nesse tempo. Irmãos, nós temos testemunhado. Temos testemunhado que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Irmãos, mas quantos filhos de Deus não têm conseguido avançar? Quantos filhos de Deus escravos das obras do mal? Quantos filhos de Deus têm chorado porque não têm conseguido se libertar do pecado, de práticas pecaminosas? Quantos filhos de Deus não têm conseguido romper com a sua vida sentimental, profissional, espiritual? Isso tem trazido tanto dano, irmãos. Tanto dano, tanta tristeza, tantos filhos de Deus cansados, desistindo da caminhada. Irmãos, o Senhor precisa nos ajudar, para que do seu trono venha esse tempo de refrigério, de nova força espiritual. Mas, irmãos, que nós possamos entender isso na luz da comunhão do corpo de Cristo, nessa comunidade de fé. Irmãos, porque não vai adiantar apenas dizer que cremos em Jesus. Nós precisamos dar provas da nossa obediência a Deus, aquilo que Ele tem nos requerido nesse tempo. A fé de Abraão se consumou quando ele obedeceu a Deus e ofereceu o seu filho. Irmãos, e o que o Senhor está requerendo de você e de mim? Quem é o seu Isaque e o meu Isaque? Nós sabemos quem são, irmãos. Mas, queridos, nós não podemos avançar com o Senhor se nós não deixarmos o nosso Isaque no altar do Senhor, oferecendo tudo ao Senhor, para que o Senhor seja tudo em nós, para que nós sejamos chamados amigos de Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos tome pelas suas mãos, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos revigore, que o Senhor nos dê dias onde nós possamos realmente desfrutar da palavra do Senhor. Vamos orar.
Senhor, obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui, Senhor. Ó Deus, pedimos ao Senhor nessa hora, abra os nossos olhos, Senhor, revela-nos mais do Teu Filho, Senhor. Senhor, faz-nos ser uma comunidade de fé, uma comunidade vigorosa, uma comunidade onde o Teu Espírito tenha plena liberdade, onde nós possamos desfrutar dos dons do Espírito, da virtude do Senhor, do encabeçamento de Cristo, onde de fato nós possamos ser essa ferramenta do Senhor para que a Tua palavra possa ganhar terreno nesse tempo do fim. Ó Senhor, quanta oposição nós temos enfrentado nesses dias, Senhor. Quanta oposição espiritual das trevas temos enfrentado nesses dias. A Tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Por isso nós te pedimos, ó Senhor, restaura o Teu povo. Assim como o Senhor diz pelo profeta Ezequiel no capítulo 36. O Senhor fará tão grande obra, porque o Senhor vinculou o Seu nome ao Seu povo. Senhor, o Teu nome está vinculado a nós. Ó Senhor, não permita que o Teu nome seja envergonhado nesse tempo, Senhor. Levanta o Teu testemunho nessa terra, Senhor. Levanta homens nesse tempo, Senhor. Mulheres nesse tempo, Senhor. Ó Espírito Santo, convence-nos nesse tempo, Senhor. Inquieta-nos nesse tempo, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Toma-nos pelas Tuas mãos, Senhor. Faz-nos andar pela vereda da justiça, Senhor. Faz-nos anelar, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu querer, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, que nós possamos realmente darmos prova da obediência ao Senhor, como consumando a nossa fé. Senhor, nos livra de todo mal. Ó Senhor, e nos leva também, Senhor, para os nossos lares, debaixo das Tuas mãos poderosas. Ó Senhor, e nos dê um resto de semana na Tua presença, falando a nós, Senhor. Senhor, que os céus esses dias estejam abertos sobre nós, Senhor. Que a Tua voz seja ouvida no meio dessa assembleia, assim como o Senhor desejar. No nome bendito do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.